Tinha marcado para começar de manhã, mas enfim, não deu para nós começar de manhã, mas veio uma tarde, né, Marcelo? Acho que vou passar direto pro Marcelo, já que vai explicar por que não deu com esse microfone. Daí fizemos a primeira reunião lá em Passo Fundo e era programado para ser aqui, né? Mas enfim, não deu tempo, acabou atrasando o voo dos homens também. Mas vamos fazer agora, mesmo atrasado, nós vamos fazer. E tem pai no também tem pai. Então, boa tarde a todos vocês. Meu nome é Marcelo Veiga, trabalho lá no Ministério da Justiça, sou assessor do ministro. A gente veio com ele lá de São Paulo, fizemos a reunião agora, na parte da manhã lá em Passo Fundo. Inicialmente eu quero pedir desculpas pela não vinda do ministro, né? Na verdade a gente está com um excesso de trabalho lá no Ministério, como sempre foi assim, né? Mas ele fez questão de vir aqui, pelo menos para conversar com algumas lideranças indígenas, né? Nós tivemos com o Leonir há 2 semanas atrás, né? Ele esteve lá junto com a Rosane. Uma semana? Faz 1 semana que ele esteve lá com a gente conseguiu fazer uma reunião com ele e o ministro, ficamos lá pelo menos umas 2 horas conversando. Aí o ministro colocou todas as situações, né? E aí prometeu que a gente viesse para cá. E aí qual foi o apelo do Leonir e de outras lideranças para que a gente viesse para cá? Não só que eu visse vocês também, né, os indígenas que estão aqui na área, mas também que a gente pudesse ouvir alguns pequenos produtores que se sentem mais à vontade de conversar com a gente aqui, né? Então ele falou, olha, seria importante que vocês fossem até a área, seria importante que vocês conversassem com o pessoal, ouvissem o que eles têm a dizer, porque a gente está numa situação hoje, uma situação da questão indígena, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, uma situação em que a gente precisa de alternativas, a gente precisa buscar alternativas concretas. Não se demarca mais terra hoje no Brasil como se demarcava 20 anos atrás. Hoje a gente tem questão de pequenos produtores, pessoas que têm títulos, pessoas que também têm direito. Então, qual que é o nosso grande desafio hoje? É buscar alternativas para não deixar nem prejudicado o indígena e nem deixar prejudicado os pequenos produtores, né? Fundamentalmente aqui nessa região é isso, a grande massa é essa que se envolve. Temos situações especiais e particulares, né, de algum outro produtor que seja um pouco maior, mas pelo que o pessoal tem passado, a realidade é que envolve aqui indígenas e pequenos produtores. Então, de que forma que a gente concilia esses direitos? De que forma que a gente pode garantir os direitos dos indígenas à terra, que é um dever do Ministério da Justiça, um dever da FUNAI de reconhecer, e de outro lado a gente consegue contemplar também os direitos desses pequenos produtores. Então, o ministro pediu, ele falou, olha, já que eu não vou poder ir até a terra indígena, ele pediu para que eu viesse. Veio o Tiago aqui da Secretaria-Geral da Presidência, nosso grande parceiro junto com o pessoal do MDA, pessoal do INCRA, lá no governo federal. Então, o Tiago trabalha com o ministro Gilberto Carvalho, diretamente com o ministro, veio aqui representá-lo também, ouvir essas demandas para que a gente possa levar para Brasília. E o Guedes, que é o presidente do INCRA, que trabalha junto com o ministro Pepe Vargas, lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, também para ouvir um pouco dos pequenos produtores, né? Hoje, na reunião que nós fizemos de manhã, eu acho que de primeira mão o ministro já deu uma informação importante para as lideranças que estavam lá, o Leonir e os outros que estavam lá depois podem confirmar. Qual que é a grande questão hoje? A gente precisa de orçamento, a gente precisa, para resolver esses conflitos, e aonde não há conflito, mas há pelo menos esses direitos que devem ser conciliados, a gente precisa de orçamento. E na semana passada, numa reunião muito boa que o ministro teve com a presidenta lá em Brasília, ficou determinado que uma parte do orçamento do ano que vem nós vamos designar, nós vamos separar para a questão de solução da questão fundiária específica envolvendo terras indígenas, envolvendo os direitos indígenas. Então,
a boa notícia que a gente tem que dar hoje aqui para vocês é que a gente já tem uma luz no fim do túnel, né? A gente precisa agora saber como viabilizar. A gente tem como tarefa daqui até as próximas semanas, 2 semanas, 15, 20 dias, sentar com diversos órgãos do governo federal para a gente pensar um programa que vise contemplar esses pequenos produtores que estão nessa situação e de que forma que a gente consegue conciliar esses direitos. O que a gente precisa ouvir desses pequenos produtores? Qual que é o desejo deles? Porque se a gente vai numa região do país, o pessoal fala, olha, eu quero ser reassentado. Vai numa outra região do país, o pessoal fala, não, eu quero receber indenização, não é bem uma indenização pela terra, né, mais uma compensação, um programa que vise dar essa compensação. Então, eu acho que a nossa vinda hoje aqui, a partir do que o cacique foi nos levar lá em Brasília, é ouvir qual é que é esse desejo desses pequenos produtores, qual que é a expectativa que a gente já sabe, né, também da comunidade indígena, a expectativa que vocês têm, e trazer essa boa notícia que não é só para os indígenas aqui do Rio Grande do Sul, mas para os indígenas do Brasil inteiro, do país inteiro e dos produtores também, que a gente, a partir do ano que vem, vai construir um programa para distensionar essas disputas que existem, essas questões que existem envolvendo os produtores e as comunidades indígenas, né? Em alguns lugares esses conflitos e essas tensões são maiores, em outros são menores, mas eles tendem a se acerrar se a gente não vier logo em seguida com esse programa específico que a gente vai construir. Então acho que inicialmente é isso que eu tinha para falar. Eu não sei se o Tiago da Secretaria-Geral e o Guedes querem fazer alguma ponderação, alguma complementação, só que eu acho que o importante é ouvir vocês. Então, Leonir, se você quiser coordenar aí um pouco como vai ser a ordem das falas. Se alguém tem uma pergunta aí para... Tem o Guedes, que é o presidente do INCRA, né? Esse cara aqui... Só antes da gente começar, quem que é pequeno produtor? Só para levantar a mão para a gente saber. Acho que era bom levantar de pé, né? Se identificar depois, aí faz uso da palavra para a gente identificar. Por favor. Posso? Lógico. Então, Qual é seu assim, nome? Clara Maria Paz Toneto. Nós temos um pequeno terreno aqui e sou professora aposentada. Então, assim, acho que a preocupação do agricultor hoje não é mais entregar, né, a terra, desocupar a terra e entregar para o indígena. A preocupação do pequeno agricultor hoje é com a compensação que o senhor falou, não uma indenização, mas uma compensação. Então, acho que o que mais aflige o agricultor hoje não é a questão de se deslocar, é a questão do ressarcimento, né? Porque assim daí eles ficam sem rumo, né? Fica uma desestrutura, né? O senhor sabe, desestrutura toda uma vida inteira de uma família, né? Então eu acho que a preocupação maior do agricultor hoje é com a compensação, né? Que até agora a gente não ouviu nada claro. Hoje o senhor já colocou, né? Uma posição que já há um estudo, já há uma separação do orçamento, né, da União, para que se faça isso. Então eu acredito que havendo essa preocupação do governo federal de vocês com relação a essa compensação, eu acho que também vai tranquilizar mais os agricultores. Eu acho que é esse sentido, né, a preocupação maior. Eu acho que é isso, né? Porque se é um direito deles, ninguém pode tirar esse direito. Mas que se faça com harmonia, que nem o senhor colocou, né? Que se estude os dois lados, né? Então, que eles fiquem bem, porque eles também precisam, né? Eles precisam se organizar. Inclusive o cacique Léo e o seu Irini, a gente conhece bem, eles têm um relacionamento bem com eles. A gente sabe do interesse, da preocupação que ele tem para que se resolva, né? Que não se prejudique ninguém. Então eu acho que assim é um caminho já andado, né? Porque até agora o que atemoriza o pequeno agricultor é com relação a essa compensação que o senhor comentou. Eu acho que é isso.
E a preocupação também, né, assessor, que se essa compensação vier, ela não pode ser, como é que eu vou lhe colocar, muito distanciada, né? Ela não pode ser em várias etapas, porque o senhor conhece, né, para o pequeno agricultor se colocar, ele vai depender de um montante, né, de um honorário, né, que não seja assim em longa distância, né? Acho que é isso. É como a gente falou lá em Passo Fundo, né? Você chega aqui é outra coisa, né? Nós tivemos muito com a ex-professora aqui, professora, né? Então agora que eu acho que o Fábio que ela falou ali, eles têm o direito deles, né? E tudo, né? Só que daí vocês têm que deixar ali conforme foi discutido ali em Passo Fundo, né? Porque daí as benfeitorias com a FUNAI, com a União, bem dizer, né? E a questão das terras seria, acho que o pessoal do INCRA também esclarecer a verdade, né? Que os colonos aqui, eles querem, bem dizer, eles não querem mais a terra, né? Só que daí eles acham assim, o valor que o Fábio que ela falou é lá embaixo, né? Só que a gente também, nós queremos que eles aceitem a proposta assim, em modo de dizer, mas não tem que ser a compensação, né? Então, acho que o pessoal do INCRA esclarece bem ali. Quem quer em dinheiro é em dinheiro e quem quer terra é terra. Isso foi discutido lá ali de manhã, né? E conforme o Irini colocou, a gente tem que saber como é que vai ser avaliada, né? Esse terreno, como é que vai ser a avaliação? Não sei se esse senhor poderá nos colocar como é que vai ser a avaliação desse terreno, né? Porque existe, não sei, eu não entendo disso, mas existem umas modalidades que conforme não sei o que, avalia lá embaixo, que não é aquele valor real da terra. Então eu gostaria que nesse sentido também a gente tivesse um esclarecimento. Tem mais alguém? Que nem também outro caso que tem ali, como tem a família do nosso vizinho aqui, eles já entregaram as casas, como eu disse, então eles também querem receber, né? Eles fizeram acordo com nós, que nem a senhora aqui entregou a casa lá na cidade, né? Então o Tony aqui também, né? 3 casas foram entregadas para nós, né? O Elton está 5 quilômetros, né? Então, eles também, né? Eles querem que isso aconteça. Para muito em breve, eles também já receber o que tem para receber e comprar, quem sabe, contra casa, um lote, essas coisas, né? Porque lá eu pago aluguel, né? Coisa aí, né? Na cidade é caro o aluguel, e a gente é pobre, né? Fica meio ruim, né? Eu não sei como é que isso vai ser feito, Roberto, se vai ser mais, o quê, né? Eles, bem dizer, eles acharam a situação nossa aqui e entregaram 4 casas, não 3, 4 casas, né? Hoje os índios ocupam, né? Então eles também têm pressa para que alguém pague eles, né? O que a gente pode fazer é relacionar esse pessoal que já entregou as casas, já fazer uma pré-vistoria para quando vocês forem indenizados o valor ser real. Né? E já encaminhar, como o ministro falou que tem como fazer isso, né? Tem como pagar a benfeitoria para quem quer sair. Então eu vou fazer esse contato com vocês, vou pegar todo o cadastro e vamos fazer um pré-levantamento, né? Para esses que já entregaram as casas. E daí já cadastra também no INPE, se você tem um terreninho e coisa, né? Já cadastra para fazer o reassentamento, é assim que funciona. Então, deixa eu falar. Primeiro, uma boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Francis Guedes, sou servidor público do INCRA e hoje estou na presidência nacional do INCRA lá em Brasília. Nosso papel aqui, como a gente também já vem fazendo em outros estados, para garantir o avanço do processo de reconhecimento do direito territorial das populações indígenas, também dar as condições para quem eventualmente tenha que sair das terras, né? Principalmente agricultores familiares, aqueles que podem se enquadrar no Programa Nacional da Reforma Agrária, serem também beneficiados. Como o Marcelo já destacou e o ministro falou hoje pela manhã de uma forma muito clara,
né? A partir do momento em que a terra é reconhecida, os títulos que estão colocados dentro dela, ela perde o valor. Né? É nulo, de direito. Mas existe uma vida, existem pessoas que, né, cresceram, se desenvolveram nessas áreas, e é por isso que este governo busca alternativas para, como foi bem colocado aqui a expressão, compensar, né, essa trajetória, essa condição de vida que foi constituída. Então, dessa forma, temos algumas maneiras de tratar, né, essas compensações. Uma delas, como já foi destacado anteriormente, que é o tema da indenização, né, sobre tudo que foi feito de benfeitoria em cima das áreas, e para aquelas pessoas que têm o perfil do programa de reforma agrária, a possibilidade do acesso à terra, né, através de um reassentamento. Da nossa parte do INCRA, o primeiro passo que a gente dá nesse sentido é, de um lado, identificar se a família pode ser beneficiada pelo programa de reforma agrária. Eu estava consultando aqui anteriormente o pessoal da FUNAI, né? Todos sabem que aqueles que podem ser beneficiados pelo programa da reforma agrária são aqueles que têm o perfil da agricultura familiar. Existe uma lei hoje, né, que prevê, né, quem são as pessoas que podem ser enquadradas como agricultores familiares. Né? E essa lei diz lá, usa a mão de obra da família na produção da lavoura, da pecuária, tem uma área, no máximo, de 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal é uma medida que se estabelece em cada município. Né? O pessoal estava me informando aqui que acho que o módulo fica aqui entre 20 hectares, 25 hectares, né? 22. Então até 88 hectares, né? E que usa mão de obra na lavoura, no trabalho, pode ser enquadrado como agricultor familiar. A melhor identificação que se faz disso, geralmente, é quando se dá a declaração de aptidão ao PRONAF. Então, quem acessou o PRONAF é agricultor familiar. Então, isso facilita muito para a gente identificar essa situação. Então, nesses casos, a gente pode trabalhar com essa ideia de ou trabalha a indenização, a compensação que vai, né, possa vir a ser feita, ou viabiliza o reassentamento. Todos aqui sabem também que nós vivemos uma situação de muita valorização do preço da terra. Né? O preço da terra está em preços que não se viu há muito tempo, e a tendência não é baixar, a tendência é aumentar o preço da terra. Né? Então, o que a gente faz concretamente? Juntamente com a equipe do INCRA, com a equipe da FUNAI, perdão, vem uma equipe do INCRA de engenheiros agrônomos, tá? Que são peritos federais agrários, que fazem exatamente esse trabalho de avaliação dos imóveis e avaliação das benfeitorias. Essa avaliação não sai da cabeça do técnico do INCRA, ela é toda regrada, né, com normas específicas, e ela pode ser acompanhada pelos proprietários. Tá? Esse trabalho de avaliação dos imóveis, tanto da terra nua quanto das benfeitorias, para nós termos uma dimensão, né, do recurso que nós estamos tratando ali. E aí, o caminho qual é? Ou é a opção pela indenização ou compensação, ou é o caminho do reassentamento, no caso do acesso à terra.